De volta, terceiro e último bloco do Código Aberto. Essa é a nossa segunda semana ainda dessa temporada que marca o final do ano também. A gente já está caminhando para os últimos meses desse ano. A gente já viu bastante coisa aqui no Código Aberto este ano e a gente está se despedindo do ano de 2018 estudando sobre a unidade em Cristo. Para a gente passar por alguns assuntos e deixar algumas coisas mais grifadas aí na sua mente, você vai assistir agora o vídeo do pessoal do Ponto de Referência. Acompanhe o vídeo aí. Muitos foram os profetas do Antigo Testamento que apelaram para que Israel se voltasse a Deus e sua lei. A obediência traria ao povo de Deus muitas bênçãos e prosperidade, e o contrário, ruína e destruição. Não porque Deus favoreça os obedientes em detrimento dos desobedientes arbitrariamente, mas porque a lei nada mais é do que diretrizes do Senhor, que tudo sabe, de como viver bem e preservar das consequências naturais do pecado. Deus é um Deus de amor, misericórdia e generosidade. Mesmo diante de um povo que constantemente se afastava, voltando-se para a idolatria e prostituição, Ele chama seus filhos tão somente que se arrependam, reconhecendo suas iniquidades, para despejar bênçãos de prosperidade, unidade, saúde e paz. Volta, Israel, e não farei cair minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Infelizmente, nossas inclinações naturais ao mal são muito fortes e mesmo depois de serem testemunhas de tantos milagres, ao entrar em Canaã, o povo de Israel começou a moldar sua vida espiritual a partir das falsas religiões dos cananeus. Com isso, a aliança que o Senhor havia feito por intermédio de Moisés e a promessa de que Israel seria abençoada e traria bênçãos às nações vizinhas e ao mundo foi se perdendo, trazendo divisão e desunião do povo de Deus, porque sua unidade era baseada na obediência. Mesmo assim, pela misericórdia do Senhor e lealdade de alguns, as tribos se tornaram uma nação, através de Davi e Salomão, fiéis ao Senhor, um reino respeitado e próspero. Mas quando não estamos em comunhão com Deus, tomamos decisões desastrosas que podem ter consequências eternas. Foi o que aconteceu com o rei Roboão, que, diferente do seu avô Davi, decidiu seguir o seu próprio coração e conselhos que levaram à rebeldia e divisão do reino de Israel. Mas o problema da desunião não é algo exclusivo do Antigo Testamento, mas da igreja e da humanidade em todas as suas épocas. Escrevendo para a igreja de Corinto, desunida e dividida por diferentes opiniões, Paulo roga que as discussões cessassem e conclama a união, já que todos tinham um principal em comum, Jesus Cristo, e isso basta. Quando estamos com os olhos em Cristo, divergências sobre líderes, sermões, doutrinas e até igrejas deixam de ser importantes, porque não são o foco. Só Ele pode nos purificar e nos salvar. E para estar em união com Cristo e assim também com os membros do corpo de Cristo, fugir dos lobos vorazes desse mundo, Paulo nos ensina que devemos conhecer as Escrituras, pois assim podemos nos defender de falsos ensinos e entender a vontade de Deus. Mas, acima de tudo, Paulo exorta aos que querem ser corpo de Cristo a obediência à Bíblia. Esse é o maior antídoto aos falsos ensinos e desunião da igreja. Que a paz seja convosco. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Ponto de Referência pelo vídeo, por ajudar a gente a sumarizar pontos importantes do nosso estudo da semana. E a gente vai agora ouvir a música, mais uma vez, da Ana Beatriz, que escolheu qual música hoje? Ver Você. Ótimo. Que Deus te abençoe. Amém. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível.
que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Estava aqui admirando o céu, tentando imaginar você, vendo a beleza de tua criação. Me deu vontade de te ver. Você deve ser tão lindo, o seu rosto tão amável, tão incrível que jamais eu poderia explicar. Se o mar já me extasia, se o céu já me impressiona, o que eu irei sentir quando no céu eu te olhar? Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver esperando pra te ver. Mas eu só sei que meu desejo é ver você. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto a terra é o meu lar, eu vou viver todo dia esperando pra te ver. Amém. Que lindo, que lindo. Eu não vou nem falar nada da música. Que beleza. Pensar em... Eu estava cantando, estava pensando, né? Se a gente fica impressionado com as coisas daqui, e esse é o grande tesouro, né? A gente fica falando do céu com tanta coisa, deve ter coisa muito maravilhosa no céu, mas nada vai se comparar com poder ver a Deus, né? O grande tesouro da eternidade é o eterno mesmo. Obrigado mais uma vez. E enquanto a gente não faz esse caminho de vê-lo, não faz caminho para vê-lo, parece que vocês se emocionaram também, né? Quando a gente não consegue fazer esse caminho para encontrar com Ele, a gente tem todos esses desafios aqui. A gente estava no último bloco falando sobre a igreja de Corinto
E uma coisa que aparece na igreja de Corinto é isso. Fica muito claro que Paulo e Apolo não estão em disputa, eles não estão disputando um com o outro, mas é presente na igreja esses partidos, não, eu sou desse, eu sou daquele e tudo mais. Em que momento isso acontece também? Não é nesse que momento, em que circunstâncias isso parece acontecer também dentro da igreja, dentro da comunidade de crentes, isso também pode acontecer, que é essa simpatia pelas lideranças me colocar contra o igual. Eu tenho alguém que está acima, ou tenho uma liderança, e minha simpatia por uma liderança, minha simpatia por um autor, minha simpatia por algum cantor, minha simpatia por algum grupo, em que momentos que essa simpatia também pode me colocar contra e como é que eu posso não viver esse movimento? Quem responde? É bem perigoso isso aí, né? Causa, enfim, desunião, né? Quando você toma partido por alguém, às vezes a pessoa, como no caso de Paulo e Apolo, eles não partiu deles isso, né? Partiu da igreja, das pessoas, e às vezes parte da gente, assim, né? Preferir algum pregador, algum cantor, enfim. Os líderes, eles têm que apontar para Cristo, né? E Paulo certamente fazia isso, Apolo também. Só que a interpretação estava nos olhos de quem conhecia eles, né? Só que a gente é ovelha, e ovelha só ouve a voz de um pastor, só reconhece um pastor. O nosso pastor é Cristo, é Jesus. Se a gente... E a ovelha não vai atrás de qualquer coisa. A ovelha não é gado, né, que vai atrás de outro gado. Se a gente não está indo atrás do verdadeiro pastor, algum problema tem aí com a gente, né? A gente não está sendo ovelha. Tem algum problema com a gente. Eu acho que na igreja você não pode só ter uma referência humana, sabe? E isso é um assunto bem sério. Às vezes a gente pega uma pessoa e a gente rege a nossa vida pelo que aquela pessoa diz. Ou seja, se fulano de tal, filósofo, doutor, mestre, enfim, falar que isso é correto, eu vou usar a vida dele e a ideia dele para me basear. E aí você pode fazer isso também, como o pastor Tiago falou, com algum cantor que você gosta, com algum pregador, com alguém que está à frente do ministério. E eu preciso dizer que isso é uma coisa muito, muito errada. Isso aí, você faz com que aquela pessoa tome o lugar de Deus. É uma idolatria, né? É uma idolatria. É uma idolatria das mais naturais que você pode encontrar na igreja. E isso prejudica não só você, mas também o ministério daquela pessoa que às vezes você está totalmente prejudicando por colocá-la acima de Deus. Entendeu? Quando a gente falha em reconhecer o senhorio de Deus na igreja, nós somos levados a conclusões sobre a pessoa de Deus que são erradas. Porque a gente acaba vendo Deus através desses ídolos que colocamos. Então, vamos supor, você gosta muito de um cantor e essa pessoa ela canta coisas maravilhosas que te elevam, te fazem pensar no céu, mas uma hora essa pessoa vai errar. Uma hora essa pessoa vai ter um escândalo que vai vazar na internet. Você gosta muito de um pastor, mas uma hora ele vai falar uma besteira. Só que esse pastor, esse cantor, esse seu parente, esse seu discipulador, ele é humano. E o humano erra, o humano é falho, o humano é pecador. Nós temos que manter os olhos focados em Deus. E para fazer isso, a gente tem que ter um estudo profundo da palavra. Para nós não sermos enganados por esses ídolos que vêm organicamente a nós, que nós criamos, e pelos falsos profetas também. E pessoas que ensinam a Bíblia de maneira errada. Nós estamos dizendo que você não pode ter uma referência, que você não pode gostar de alguém, que você não pode seguir uma pessoa. Ela pode sim ser uma referência para você. O problema é quando você coloca ela numa posição que não cabe a ela. A questão é ser um referencial sem limites, né? Exato. Eu dou uma referência, ser referencial de vida, de tudo, né? Que só Deus pode conseguir chegar à altura. A questão, acho que fica para a gente, que a gente precisa ir caminhando para o final, a questão agora que fica é o seguinte, tá? Qual é a reação? Paulo, ele tem a reação dele. Paulo ele fala, olha, quem é Paulo, quem é Apolo, todos nós somos servos de Deus e tal. Ele tenta... Mas qual deve ser a reação? Tanto de um líder, alguém que talvez está nessa posição, e também qual que deve ser a reação da gente mesmo. Se eu faço parte, pastor, de uma igreja que está vivendo essas segmentações, como é que eu devo reagir a isso? Paulo ele deixa um conselho, duas cartas cheias de conselhos, na verdade, para um jovem missionário como ele, chamado Timóteo. Eu vou ler um pedaço de 2 Timóteo, capítulo 2. Eu acho que todos os jovens que querem, como Timóteo queria, se aprofundarem na palavra de Deus... 2 Timóteo 2? 2 Timóteo 2, 15. Tá, dei pra gente então.
Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Daí verso 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Eu vou pular um pouquinho para o verso 23, que é muito importante também. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Eu acho que isso encapsula muito bem tanto a pauta que a gente tinha sobre o conflito geracional, que aconteceu com Roboão e que continua acontecendo até hoje nas nossas famílias, nas nossas igrejas, no trabalho, na faculdade, quanto a questão dos ícones que a gente tem, né? Não importa com quem que você se identifica mais, o que importa é, saiba que você é um servo do Senhor e a você não convém brigar e não convém ter discussões tolas. É interessante pensar nesse ponto, a gente termina pensando sobre isso, que aqui fica esse chamado para promover a união, evitando algumas coisas, evitando as brigas, evitando valorizar as discórdias, tem gente que tem prazer na polêmica, tem gente que tá nas coisas só pela treta mesmo, né? Só quer saber o negócio, só quer ver as coisas ficarem ruins. E aí a gente está vivendo um momento no país, a gente está vindo, né, de uma campanha eleitoral de meses em que bandeiras são levantadas, a gente perde os amigos por causa disso, a gente permite que essas bandeiras entrem e elas cubram a bandeira da cruz de Cristo e a gente se coloca mais debaixo de bandeiras de partidos do que sobre bandeiras de ideologias, do que sobre a bandeira do Evangelho. E isso traz divisão, traz segmentação, traz desunião, desarmonia, a gente perde os vínculos, a gente permite que os laços que foram construídos com tanta dificuldade sejam desfeitos por causa dessas coisas, e aí vem a Bíblia dizendo pra gente, vem o Evangelho chamando a gente para a unidade. E essa unidade, de onde ela vem? Ela vem exatamente do fato de que nós não podemos olhar para as pessoas olhar para Deus através dos ídolos, e nós não precisamos de nenhuma outra ideologia para ser a ideologia central da nossa vida. Nós precisamos gravitar em torno da palavra. O que você precisa que está em casa e nós precisamos aqui é ter a centralidade da palavra, em submissão, estudar a Bíblia e permitir que a Bíblia traga para você os valores e as bandeiras pelas quais importa lutar. Que Deus te abençoe e que Deus nos faça unidos através da palavra. Nos vemos na semana que vem no Código Aberto.